Olá, caros. Bom, vamos iniciar mais uma aula sobre a técnica de controle vetorial. Hoje nós vamos explorar a técnica de controle vetorial orientada pelo campo, cujo referencial é o campo magnético do rotor, ou vetor fluxo magnético do rotor. E essa técnica ela é bastante interessante para o controle de máquina de indução com rotor em gaiola de esquilo. E esse tipo de máquina é uma máquina bastante comum no mercado. Você tem uma infinidade de aplicações, né? E com a eletrônica de potência, esse tipo de máquina ou controle dessa máquina se tornou ainda mais necessário, dadas várias aplicações que nós temos hoje em dia. Bom, e aí se você junta acionamento de máquinas, né? Ou seja, máquina controlada através de alguma eletrônica de potência, a uma técnica importante de controle, né? Como é a técnica do controle vetorial. Então você pode conferir a um sistema características muito interessantes, né? Sob o ponto de vista da qualidade de energia, sob o ponto de vista da resposta dinâmica desse sistema. Sistemas precisos, com respostas rápidas, ok? Então, bastante adequados para o tipo de aplicação e o tipo de demanda que nós temos hoje no mercado. Bom, então, seguindo aqui a nossa aula sobre o Field Oriented Control, ou FOC, se a gente for traduzir para o português, seria o controle vetorial orientado pelo campo. Alguns chamam campo orientado. Na verdade, o controle ele é orientado pelo campo, tá certo? Ele é orientado pelo campo. Bom, e aí, lembrando mais uma vez que o sistema de referência que nós estamos trabalhando é o fluxo magnético do rotor. Se vocês observarem esse diagrama vetorial, nós temos 3 sistemas de referências, né? O sistema estacionário aqui do estator, né? O eixo do estator, esse preto. O verde é um sistema girante que gira com a frequência angular do rotor, ou eixo do rotor, né? Sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas do rotor, ou referencial do rotor. Preto, referencial do estator. E o roxo é o referencial do fluxo magnético do rotor. É esse referencial que nós lançaremos mão para implementar nossa técnica de controle vetorial. Bom, aqui nós temos, além desses sistemas, o vetor corrente no estator. Obviamente, ele está referenciado às coordenadas do próprio estator. Não aparece nenhum operador aqui com este vetor. O eixo do fluxo magnético do rotor, ou o referencial do fluxo do rotor, ele gira com uma frequência angular que nós chamamos de ômega-mr, fazendo alusão à magnetização dessa máquina, né? Esse IMR seria a corrente de magnetização da máquina, tá certo? E a filosofia por trás dessa técnica de controle é você alinhar com o eixo direto, por exemplo, do vetor fluxo magnético do rotor. Você alinhar com o eixo direto a corrente de magnetização. E com o eixo em quadratura, a corrente responsável pelo controle da velocidade e torque. Ou seja, a ideia é desacoplar totalmente
as variáveis de controle dos eixos direto e em quadratura. Controlar, através do eixo direto, magnetização. Através do eixo em quadratura, controlar velocidade e torque. Controlar reativo através do eixo direto, controlar ativo através do eixo em quadratura. Perfeito? Isso aí nos faz lembrar a máquina de corrente contínua. Aqui nós temos uma modelagem, né, dessa máquina, da máquina elementar de corrente contínua, e nós podemos observar claramente o desacoplamento entre o campo e a armadura, que já é natural para esta máquina, para a máquina de corrente contínua, porém não é natural para a máquina CA. Ok? Como é o caso da máquina de indução. Bom, se a gente escrever as equações para o campo e para a armadura, nós vamos chegar a essas equações que vocês estão vendo e, inclusive, fazendo alusão à energia, tá certo? Entregue pela fonte, a perda de energia por efeito Joule, a energia armazenada no campo magnético dessa máquina. Então, a ideia não é transformar a máquina de indução numa máquina CC. Você nem pode fazer isso, nem de longe, não passa pela cabeça da gente. A ideia por trás do controle vetorial orientado pelo campo é a possibilidade de você controlar a máquina CA desacopladamente, de maneira independente, como é natural para a máquina CC. Tá certo? Então, a ideia, a filosofia por trás do controle vetorial é esse. É você ter a possibilidade de, através do controle da corrente no eixo direto, controlar a magnetização, através do controle da corrente do estator no eixo em quadratura, controlar torque e velocidade. Perfeito? De forma independente, de maneira totalmente desacoplada. Bom, uma vez que nós falamos sobre a filosofia por trás dessa técnica, a gente vai partir agora para a modelagem matemática propriamente dita. E aqui é importante, pessoal, que vocês tentem reproduzir essa modelagem. Eu tentei detalhar o máximo possível. Vocês não vão encontrar essa modelagem, ou digo melhor, não vão encontrar facilmente esse detalhamento, tá certo? Realmente eu não saberia dizer para vocês onde é que vocês poderiam encontrar esse detalhamento. Não tem livro, não tem em artigo, né? Artigo muito menos, uma vez que você tem páginas limitadas, né, para o artigo, senão você paga muito dinheiro por páginas extras. Então, é importante que vocês procurem entender o máximo possível, tirar o máximo de dúvida possível e tentar reproduzir essa modelagem, que é o mais importante. É através desses percalços, tá certo? É através de você cair e se levantar, é aí onde você aprende. Tá? Então, esses percalços no detalhamento são importantes para o seu aprendizado, para sedimentar essa filosofia na sua cabeça, tá certo? O importante disso tudo é você entender a filosofia do controle vetorial, tá? E daí é importante o acompanhamento da modelagem matemática. Vamos lá. Começar aqui definindo o torque elétrico da máquina. O torque a gente sabe que é o produto vetorial, o torque é um vetor, né? O torque é o produto vetorial entre dois vetores, o fluxo do estator e o fluxo do rotor. Então, imagine uma superfície definida por esses dois vetores, você faz o produto vetorial, esse vetor produto produto vetorial, né, dos dois primeiros, ele é um vetor que não pertence mais a esse plano. Ele é perpendicular a este plano. Ou num sentido ou no outro. Vai depender se ele é um torque motor ou um torque gerador. Se a máquina está operando como um gerador, o torque é no sentido. Se opera como motor, o torque é no sentido oposto. Muito bem.
Então, o que nós fizemos aqui? Ao invés de representar pelos fluxos, representamos pelas correntes. Então, o fluxo magnético do estator está representado pela corrente do estator, no referencial do estator. O fluxo magnético do rotor está representado pela corrente do rotor, também no referencial do estator. É importante que todas as variáveis estejam no mesmo referencial para que possamos fazer quaisquer tipos de operações. Ok? Eu não posso fazer a operação estando as variáveis em referenciais distintos. Então, aqui eu escolhi todo mundo no referencial do estator. Muito bem. O fluxo magnético do rotor ele vai ser definido como a indutância própria ou indutância total do rotor multiplicado pela sua corrente. Aqui todo mundo já está no referencial do rotor, né? Obviamente. Mais a indutância de magnetização multiplicado pela corrente do estator no referencial do rotor. Ela está referenciada no referencial do rotor. Olha, é importante que vocês vejam a diferença angular, o epsilon aqui, ó, entre os dois referenciais, ó, estator e rotor, preto e verde, certo? Para compreender essa operação aqui em cima, corrente do rotor escrita no referencial do estator, e esta operação aqui embaixo, corrente do estator escrita no referencial do rotor. Muito bem. A indutância do rotor vai ser reescrita, olha só, como sendo a indutância do rotor vai ser escrita, melhor dizendo, reescrita não, porque ela não tinha sido definida ainda. Então, a indutância do rotor ela será escrita como a indutância de magnetização mais a indutância de dispersão do circuito do rotor, dos enrolamentos do rotor. Perfeito? Vou colocar essa indutância de magnetização em evidência. E aí eu já tenho uma outra variável que aparece, bastante comum também, chamada fator de dispersão do rotor. Nesse caso, né? É a relação entre a indutância de dispersão do rotor e a indutância de magnetização. Então, é o fator de dispersão representado por essa letra tau R. Tá certo? Então, fator de dispersão do rotor. Essa é a equação 3. Então, através da substituição de 3 em 2, o fluxo do rotor ele vai ser reescrito. Olha só. Só fiz substituir tudo que achei em 3 lá na equação 2 do fluxo magnético do rotor, que está no slide anterior. E lembrar que o fluxo magnético do rotor nada mais é do que a indutância de magnetização multiplicado pela corrente de magnetização no referencial do rotor. Certo? Que é tudo isso aqui. Tudo isso é justamente essa corrente neste referencial. Ok? Referencial do rotor. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Olha só. O que nós vamos fazer agora? A tensão do rotor no referencial do rotor, ela vai ser escrita. Então, a equação pura, não aparece nem nada de tensão de velocidade, porque a equação da tensão do rotor está escrita no próprio referencial do rotor. Então, tem uma queda na resistência e tem tá certo? Armazenamento no campo. Muito bem. Bom, considerando que a tensão do rotor é igual a zero, por se tratar de uma máquina de indução com rotor em gaiola de esquilo, então essa equação 6 ela já vai começar com um vetor nulo. E aí nós representamos o fluxo, tá certo? Através do equacionamento visto no slide anterior, onde leva em consideração a indutância de magnetização, a corrente do rotor e a corrente no estator, todas no referencial do rotor, ok? Sendo que
esta parcela toda que se encontra dentro desse colchete nada mais é do que a própria corrente de magnetização no referencial do rotor. O próximo passo é descobrir justamente essa corrente do rotor, que é o único ente, né, a única variável que não está perfeitamente determinada. Ok? Perfeitamente determinada. A gente precisa se livrar dessa variável da corrente do rotor, porque na máquina de indução com rotor em gaiola de esquilo, eu não tenho acesso aos terminais do rotor, então eu não controlo a corrente do rotor, eu controlo a corrente do estator, através do controle do conversor. Então, essas sim. Agora, a corrente do rotor não. Então, na modelagem, eu preciso me livrar dessas correntes. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte. Estou escrevendo a corrente de magnetização. Perfeito? Agora, ela não está mais, olha só, multiplicada por E elevado a menos J epsilon. Né? E aí vai permitir que eu mude a corrente do estator de membro, vai passar aqui para o segundo membro, lado direito da equação, e vou tirar o valor do IR, gerando a equação 8. E aí, desenvolvendo 7, nós vamos ter, agora onde nós tínhamos corrente do rotor, nós substituímos pela equação 8. E a diferencial ficou com a corrente de magnetização no referencial do rotor. Muito bem. Desenvolvendo essa equação 9, pessoal, nós vamos começar aqui, de fato, a modelagem matemática, né? Desenvolvimento dessa modelagem. Aqui a gente está desenvolvendo essa equação, então estamos desenvolvendo aquele diferencial. E aquele detalhamento que nós vimos nas outras aulas de controle vetorial, principalmente orientado pelo vetor tensão da rede elétrica, vai ser bastante útil para ajudar vocês a entender esse equacionamento que segue, para quem ainda tem algum tipo de dúvida, certo? Mas o que nós estamos fazendo aqui é desenvolvendo essa equação. Eu não vou ficar lendo para vocês, tá? Estamos passando e o apelo que eu faço, mais uma vez, é que vocês procurem desenvolver esse equacionamento, né? Procurem passar por esses percalços, ok? A gente cai, a gente levanta e é aí onde a gente aprende, tá? O importante é que fique sedimentado em vocês a filosofia do controle vetorial, tá? A filosofia que está por trás da técnica do controle vetorial orientado pelo campo. Perfeito? Então, daí a importância de você desenvolver essa modelagem matemática. Tá? Bom, a gente vai definir a constante de tempo, né, do rotor como sendo TR, e nada mais é do que a indutância total do rotor dividido pela resistência rotórica. Né? E essa constante de tempo vai te dar uma ideia da resposta dinâmica natural da máquina, né, dos enrolamentos do rotor, quando acontecer uma dinâmica no estator, como é que as correntes do rotor responderão. Manipulando a equação 9, né, que chegamos no slide anterior, a gente tem essa equação vetorial para a corrente do estator. Agora, observem que nós chegamos a um valor de corrente do estator, não dependemos mais de corrente do rotor. O que nós temos são frequências angulares, frequência do rotor, ômega-r. Ótimo, eu consigo isso aí através do encoder. Uma característica da máquina, TR, né, a constante de tempo, também consigo isso aí a partir de dados da máquina. Magnetização, perfeito também, e corrente do estator. O que nós vamos fazer agora é mudar essa roupagem da equação vetorial da corrente do estator para a transformação dessa equação vetorial em duas equações escalares.
uma no eixo direto e outra no eixo em quadratura, como a gente sempre faz. Perfeito? Com mais alguma manipulação matemática, a gente vai chegar a esses conceitos. O que nós temos agora, tá? O que nós temos agora é a mudança de referencial para o referencial do fluxo magnético do rotor, através desse E elevado a menos J ρ. Ok? Então, eu estou mudando as correntes do estator para o referencial. Aliás, toda essa equação, tanto correntes do estator quanto correntes de magnetização, para o referencial do fluxo magnético do rotor, que é o referencial que nós já havíamos combinado de trabalhar desde o início, né? A gente começou a aula falando que iríamos trabalhar com o referencial do fluxo magnético do estator, porque este sim, ele nos possibilitaria o controle independente desta máquina, nos eixos direto e em quadratura. Perfeito, então vamos seguindo aí com o nosso controle e desenvolvendo essa equação, né? Desenvolvendo as diferenciais, como já fizemos no passado, tá? Chegaremos a esta equação 11, que vocês estão vendo. Mais uma vez, eu espero que vocês vejam várias e várias vezes esse vídeo e tentem fazer o seu próprio desenvolvimento matemático, sua própria modelagem, né, baseado nesse detalhamento que eu fiz. Eu procurei detalhar o o máximo que eu pude. Esse detalhamento vocês não encontram, ou pelo menos não encontram facilmente em referências, em livros, em artigos, muito menos. Eu arriscaria dizer para vocês que vocês terão um certo trabalho em encontrar esse nível de detalhamento. Então é por isso que eu procurei detalhar o máximo que eu pude, tá certo? E aí eu espero que vocês acompanhem, tirem dúvidas e façam os seus próprios detalhamentos, porque é através desse detalhamento matemático que o controle vetorial vai ficar, a técnica de controle vetorial, a teoria do controle vetorial ficará sedimentado em vocês. Muito bem, essa equação vetorial da corrente do estator, ela pode ser transformada em duas equações escalares, uma no eixo direto e outra no eixo em quadratura, tá certo? É o que a gente vai fazer agora. No eixo direto, nós temos essa equação, ISD igual a TR, DIMR dt mais IMR. Isso é bem interessante porque se nós aplicarmos Laplace aqui, na verdade, o que relaciona a corrente no eixo direto do estator e a corrente de magnetização é um filtro de primeira ordem. Isso é muito interessante, tá? No eixo em quadratura, olha só, nós temos uma soma de velocidades, tá certo? Multiplicada por uma característica da máquina e a corrente de magnetização, isso daí resultando no ISQ. Mas a gente vai detalhar melhor, porque existe muita coisa ainda por trás, tá certo? Destas equações. Então vamos seguindo. Mais uma vez, o que diferencia a corrente do estator no eixo direto e a corrente de magnetização é um filtro. Então, através da filtragem da corrente do estator no eixo direto, eu obtenho a corrente de magnetização. E essa corrente ela vai ser necessária para um outro eixo, para o controle no eixo em quadratura. Se vocês observarem, olha só, no eixo em quadratura eu tenho o ômega mr igual a ISQ sobre TR IMR, que eu adquiro da equação 14, mais ômega R. Esse ômega R é a própria velocidade da máquina que eu consigo do encoder, tá certo? O TR é uma característica da máquina, constante, e o ISQ eu vou obter
tanto ou eu posso obter o valor medido ou o valor de referência. A gente vai já ver como é que a gente obtém a referência, tá certo? Mas o importante aqui, pessoal, é que nós precisamos descobrir esse ângulo ρ. Vocês estão vendo aqui a diferença entre o sistema de coordenadas do estator e o sistema de coordenadas do fluxo magnético do rotor. Ok? Então, olha só. A partir do momento que eu obtenho um ρ, eu posso fazer as minhas transformações de parque. Eu posso trazer as correntes do estator do mundo ABC para o mundo DQ, onde esse DQ é o fluxo magnético do rotor, esse sistema de coordenadas roxo. E eu posso levar as minhas correntes de referência do estator nos eixos direto em quadratura para o mundo ABC, onde eu vou fazer a partir daí o controle da máquina, através do controle do conversor. Tá certo? Mas como é que eu obtenho esse ômega, esse ρ a partir deste ômega MR? É simples, basta eu integrar este camarada todo. E integrar o ômega MR é integrar isso tudo aqui, olha só. Certo? Então, em outras palavras, no eixo direto eu tenho um filtro que separa o ISD do IMR, e no eixo em quadratura eu vou ter nada mais, nada menos do que a integral do ômega MR, que na verdade é a integral desta soma. Mais uma vez, eu obtenho essa soma através do encoder, que vai me fornecer a frequência angular do rotor, uma característica da máquina, o TR. O IMR eu obtenho através do controle no eixo direto e o ISQ. Tá certo? Ou seja, a corrente do estator no eixo em quadratura eu obtenho ou do valor medido, convertido para o sistema DQ, ou do valor de referência calculado pelo meu sistema de controle. Tá certo? Esse aqui é um diagrama de blocos de como se calcula, se obtém o ρ. Tá certo? Vocês poderão utilizar no circuito de simulação de vocês. Na prática também é a mesma coisa. Perfeito? Que mais? Pessoal, quando eu utilizo... Aqui eu já vou fazer alusão aos dois tipos de controle que nós poderemos nos deparar. Quando eu utilizo a estimação deste ρ a partir da corrente do estator no eixo em quadratura, do valor medido desta corrente, a nomenclatura que vocês vão utilizar para esse controle é o controle direto. Então, vocês na literatura vão ver, né, VOC, controle direto de corrente. Tá certo? E quando eu utilizo o valor de referência que o meu sistema de controle está calculando, é chamado controle indireto. Tá? Controle direto, você utiliza o valor medido. Controle indireto, você utiliza o valor de referência. Aí agora vem a pergunta: professor, como é que eu calculo o valor de referência desta bendita corrente? Ora, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente, através do controle da corrente no eixo em quadratura, eu posso controlar torque, posso controlar a velocidade da máquina, né? Eu vou optar por controlar a velocidade da máquina diretamente. O torque fica controlado indiretamente. Então, controlando a velocidade da máquina. Então, eu imponho um valor de referência para essa velocidade, pego a medição do encoder, é o valor medido, comparo os dois, gero um erro, excito um PI e já saio com a minha referência de corrente do estator no eixo em quadratura. Muito simples, tá certo? Bom, para finalizar a nossa aula, nós vamos apresentar para vocês esse diagrama de blocos de um controle vetorial orientado pelo vetor fluxo magnético do rotor, né? Controle vetorial orientado pelo campo. E nós temos as correntes de entradas, as correntes do estator em ABC. Essas correntes serão transformadas
para o referencial de quê? O referencial do fluxo magnético do rotor, através desse bloco de transformações que leva em consideração o ângulo ρ, a posição do vetor fluxo magnético do rotor. Uma vez que nós tenhamos as correntes tanto no eixo direto quanto no eixo em quadratura, a gente vai processar com aquelas equações que estudamos até agora. No eixo direto, nós vamos alimentar um filtro de primeira ordem para gerar a corrente de magnetização. No eixo em quadratura, nós vamos dividir essa corrente pelo produto IMR vezes TR. Vai gerar uma parcela da frequência angular, tá certo? E a outra parcela virá do encoder, a frequência angular da máquina elétrica. Vou somar as duas e gerar a frequência angular do vetor fluxo magnético do rotor, integro e tenho uma posição do vetor fluxo magnético do rotor. Então vocês estão vendo que aqui é o cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E como é que eu vou gerar a corrente de referência, tá certo? Do estator no eixo em quadratura. Ora, é simples. Eu vou fazer vou implementar o controle de velocidade. Então eu parto de um set point de velocidade, comparo com o valor medido, esse aqui, ó, que está vindo lá do encoder, gero um erro, alimento um PI e saio com o meu valor de referência da corrente do estator no eixo em quadratura, certo? Lembrando mais uma vez que eu posso ter duas técnicas de controle implementadas a partir deste esquemático. Aquela que eu chamei de controle direto, no qual você utiliza o próprio valor medido da corrente do estator no eixo quadratura, ou aquela que chamamos de controle indireto, onde você, ao invés do valor dessa corrente medida, você utiliza o valor da corrente de referência, né? Corrente de referência do estator no eixo em quadratura, determinada ou calculada pelo seu sistema de controle, através desse diagrama de blocos aqui embaixo. Ok, pessoal? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo, ok? E tentem processar todas as informações e fazer o acompanhamento das equações para que essa teoria fique bem sedimentada. É isso, pessoal, e até a próxima.